Os arqueólogos têm o poder de redefinir a história. Apenas uma descoberta maluca e tudo o que pensávamos que sabíamos pode ser jogado no lixo. Mas algumas descobertas são muito mais incríveis do que outras. De uma estranha caixa de 700 anos a um mundo subterrâneo que ninguém sabia que existia. É hora de soprar as suas espátulas, porque hoje estamos olhando para algumas das descobertas subterrâneas mais misteriosas e chocantes já feitas. A caixa enterrada. Em 2011, trabalhadores rodoviários na província de Jiangsu, no leste da China, estavam cavando uma estrada para realizar trabalhos de renovação quando suas pás de repente bateram em alguma coisa dura. Confusos, eles cavaram um pouco mais e descobriram uma grande caixa de pedra escondida, alguns metros abaixo da superfície. Sem saber o que era aquilo, os trabalhadores rapidamente chamaram especialistas para investigar a caixa mais de perto. Os arqueólogos chegaram ao local, tiraram a caixa do seu sono terrestre e abriram a tampa. A princípio não parecia haver muito além de algumas roupas velhas e molhadas, mas quando retiraram as camadas, ficaram chocados com o que encontraram por baixo. Um corpo mumificado olhava direto para eles, e estava tão bem preservado que dava até para ver as sobrancelhas. Caramba! Eu daria o fora dali antes que a maldição entrasse em ação. Um líquido marrom suspeito também envolveu a múmia, mergulhando partes de seu corpo e encharcando totalmente o tecido. Felizmente era apenas uma água barrenta, mas acredite ou não, essa água foi a responsável pelo estado incrível da múmia. Ela tinha níveis anormalmente baixos de oxigênio, o que significava que as bactérias não podiam crescer, o que atrasava a decomposição do corpo. Por conta disso, a múmia era reconhecidamente feminina, com a maioria de suas características ainda intactas. Ainda mais impressionante, depois de escavar o local, os arqueólogos calcularam que a tumba tinha cerca de 700 anos, o que significa que essa mulher viveu durante a era da dinastia Ming. Ela deve ter sido uma senhora elegante também, porque ela tinha um anel de jade glamuroso em um dos seus dedos, e foi enterrada com mais de 20 outros itens. Além disso, apenas membros de alto escalão da dinastia teriam sido embrulhados em tanto linho, já que era uma mercadoria bem cara. No entanto, os historiadores não podem concordar se ela foi mumificada intencionalmente ou não. Mas de qualquer jeito, eu acho que eu preciso de um pouquinho dessa água barrenta desoxigenada. Parece fazer maravilhas para a pele. Esfera prateada. Normalmente não acredito em teorias da conspiração, mas uma descoberta super estranha em 1974 me fez questionar, bom, praticamente tudo. Tudo começou quando um grande incêndio atingiu algumas florestas pertencentes à família Betts, em Jacksonville, Estados Unidos. Os Betts provisoriamente foram para a floresta para examinar os danos. Só que enquanto estavam lá, eles tropeçaram em uma coisa muito mais misteriosa do que árvores queimadas. Uma estranha bola prateada, totalmente lisa, exceto por um símbolo triangular estampado em sua superfície, estava saindo do chão. Tinha cerca de 20 centímetros de largura, tornando ela um pouco maior do que uma bola de boliche. Inicialmente acreditando que poderia ser uma velha bala de canhão do período colonial espanhol, a família levou a bola para casa com eles. No entanto, eles logo perceberam que as balas de canhão daquela época seriam feitas de ferro ou de pedra, e não de aço inoxidável ou placa de prata. Além disso, a esfera estava totalmente imaculada e livre de corrosão, então não podia ser muito velha. Mas se você acha isso estranho, você não ouviu nada ainda. Depois de levar a bola para casa, de repente ela começou a rolar sozinha e vibrar. Assustada e totalmente confusa, a família foi à mídia para compartilhar a descoberta inexplicável. O que seguiu foi um frenesi na mídia, e jornais respeitados como o New York Times e o London Daily enviaram repórteres para testemunhar a esfera aparentemente sobrenatural. Entre outras coisas, se fosse empurrado pelo chão, iria rolar para um lado e de repente mudaria de direção, antes de voltar à posição inicial. Ok, mas o que realmente estava acontecendo? Bom, na época ninguém tinha a menor ideia. No entanto, mais recentemente, suspeita-se que a esfera era apenas parte de algum maquinário perdido, e seus movimentos erráticos se deviam aos pisos irregulares da casa de Betts. Eu não tô convencido ainda. Mas o que você acha? Conta aí nos comentários abaixo. Monstro misterioso. Às vezes, alguém desenterra algo tão desconcertante que faz arqueólogos, cientistas e historiadores coçarem a cabeça por décadas. Esse pedaço despretensioso de rocha encontrado em Mason Creek, Illinois, nos anos 1950, é um coça-cabeças. Eu sei, não parece muito, mas e se eu disser que isso não é um pedaço de rocha, e sim um fóssil de 300 milhões de anos, de uma fera aterrorizante, conhecida apenas como Monstro Tully? Sério, é verdade. Desde que foi descoberto pela primeira vez, os cientistas que estudam o fóssil tiveram uma ideia aproximada de como seria a criatura marinha extinta. E é realmente esquisito. Com olhos estranhos e perseguidos, e um longo esôfago que termina em um par de mandíbulas afiadas, é seguro dizer que eu não estou muito incomodado com a extinção. Apesar de mais de 1 tonelada de fósseis terem sido desenterrados, a criatura assustadora ainda está envolta em mistério. Não temos certeza se tinha uma espinha dorsal ou não, mas se essa coisa não estiver realmente extinta, lembre-se, nunca mergulhe em Mason Creek. Floresta Proibida.
Sempre que alguém diz buraco negro, eu na hora penso naqueles pesadelos sugadores de gravidade no espaço sideral. Mas um buraco negro foi descoberto recentemente aqui na Terra, bem na China. Ok, não é mesmo o tipo de buraco negro, mas é igualmente misterioso. O buraco encontrado no condado de Leia, em 2022, serve como entrada para todo o mundo subterrâneo. Honestamente, os exploradores de cavernas inicialmente encontraram um estonteante abismo de 183 metros de profundidade antes de alertar os cientistas sobre a descoberta. Os cientistas então caminharam por horas para chegar ao fundo do estranho buraco, para que pudessem investigar o que tinha dentro. E quando finalmente chegaram ao seu destino, encontraram algo realmente notável: uma rica floresta subterrânea que cresceu no fundo. As árvores se elevavam a 40 metros, e a densa vegetação chegava até os ombros dos cientistas. 3 grandes cavernas também estão dentro do buraco profundo, abrigando sabe-se lá que tipo de segredos. Devido ao quão intocado o lugar surreal pode até haver espécies totalmente novas e desconhecidas, escondidas entre a folhagem. Mas esse vazio não apareceu aleatoriamente, na verdade é um sumidouro, e eles são encontrados em toda a China. Sumidouros são criados quando a chuva se infiltra em rachaduras e fendas na rocha, criando túneis subterrâneos, que se alargam até finalmente desabarem em si mesmos. O abismo resultante é chamado de sumidouro. Geralmente em um sumidouro não entra luz o bastante para o crescimento de árvores grandes, mas a forma única desse buraco permite entrada suficiente de luz para que floresçam. Por conta disso, todo tipo de vida pode estar circulando por lá. Quem sabe poderia haver algo mais bizarro do que o monstro Tully. Navios esqueletos. Todos os dias, milhares de pessoas caminham pelas ruas de São Francisco, totalmente inconscientes da rica e misteriosa história, escondida logo abaixo de seus pés. Ah, e eu não quis dizer isso metaforicamente. Em 2001, um navio de 150 anos foi desenterrado bem embaixo da cidade. E esse não foi o único. Algo entre 30 a 60 veleiros do século XIX ainda estão enterrados debaixo do embarcadero e os distritos financeiros da cidade. Então, como raios uma frota de barcos foi parar ali? Então, em 1849, o ouro foi descoberto na Califórnia. Ansiosos e entusiasmados para fazer uma fortuna, milhares de pessoas navegaram para esse estado dos Estados Unidos, com um material brilhante em mente, e ancoraram seus navios nas costas de São Francisco. A maioria desses navios nunca voltou a navegar, porque sua tripulação os abandonou em busca de tesouros. E foi bem isso que aconteceu com o General Harrison, o navio descoberto em 2001. Como muitos outros navios abandonados, o Harrison não apenas foi deixado para apodrecer, mas foi convertido em um armazém flutuante. Infelizmente, porém, teve apenas um ano de uso, antes de um terrível incêndio atingir a cidade, em 1851, envolvendo ruas inteiras e destruindo Harrison junto com uma carga de outros navios. Antes de reconstruir sua cidade, os franciscanos pegaram areia das colinas circundantes e as usaram para cobrir as áreas queimadas, enterrando os navios enquanto o faziam. Hoje em dia, muitos desses navios ainda permanecem, escondidos fora de vista, como estranhas sombras esqueléticas de seus antigos eus. Então, você pode não conseguir ver, mas aqueles caçadores de ouro com certeza deixaram um legado. Segredos do Central Park. Quando você pensa em Nova York, o Central Park é uma das primeiras coisas que vem em mente. Mas esse tão familiar parque que conhecemos agora costumava ser bem diferente. Na verdade, não era nem um parque. O lugar já foi uma comunidade unida de 1.600 pessoas, chamada Seneca Village. Os historiadores sabiam sobre a vila desde sua criação, mas nunca fizeram nenhuma tentativa de escavar o lugar. No entanto, em 2011, tudo mudou, quando eles se dirigiram ao Central Park para iniciar uma escavação monumental. E o que eles descobriram foi selvagem. Não foram centenas, e sim milhares de artefatos de 150 anos, enterrados debaixo do famoso parque, variando de um sapato de criança a um bule de cerâmica. Então, quem eram as pessoas que viviam por aqui? E como que uma vila outrora próspera desapareceu da face da terra? Então, a vila foi fundada em 1825 por nova-iorquinos afro-americanos de classe média. Esses caras estavam fartos do clima superlotado e racista de Lower Manhattan. Então migraram para o Upper West Side. Aqui eles compraram o que mais tarde se tornaria a borda oeste do Central Park e estabeleceram uma comunidade por lá, com muitas casas, igrejas e até uma escola. Por 20 anos, a vila prosperou. No entanto, enquanto Seneca floresceu, os nova-iorquinos brancos presos em Lower Manhattan ficaram com inveja. Eles também queriam morar em um lugar melhor. E assim, os mais ricos começaram a migrar para o Upper West Side, perto de Seneca Village. Mas isso não era o suficiente. Eles também queriam mais espaço ao ar livre. Em pouco tempo, os incorporadores imobiliários começaram a procurar transformar Seneca Village em parques. E em 1857, eles conseguiram esse desejo. Apesar dos protestos, os moradores da vila foram duramente expulsos de suas terras. E para colocar sal na ferida, a maioria nem foi paga por isso. O tempo passou, e nos anos 1870, a vila ficou praticamente esquecida, com o novíssimo Central Park brilhando em seu lugar. Infelizmente, qualquer evidência de Seneca foram enterradas, até 2011. Agora, quando as pessoas caminham pelo Central Park, elas estão literalmente andando em cima de uma civilização perdida. Ok, não é bem assim, mas você entendeu. Um tesouro enorme. Você já quis ganhar na loteria?
Eu tenho certeza que já. Mas em 1992, um homem super sortudo chamado Eric Lawes, da pequena cidade de Hoxne, na Inglaterra, tropeçou em algo ainda melhor do que ganhar na loteria, e ele não estava sonhando. Depois de prometer ajudar o seu vizinho a encontrar o seu martelo perdido, Eric pegou seu detector de metais e começou a vagar pelos campos perto de sua casa. Em pouco tempo, ele começou a captar um sinal mega forte. A princípio, ele presumiu ter encontrado o martelo, mas depois de vasculhar o solo, o que ele acabou desenterrando foi uma moeda. Embora, estranhamente, não fosse uma libra britânica. É claro que não. Era dos anos 450 d.C. Com o coração batendo forte no peito, Eric começou a cavar e logo encontrou mais uma. E mais uma. Em pouco tempo, ele desenterrou todos os tipos de moedas, utensílios e joias de aparência valiosa. A essa altura, Eric sabia que havia descoberto algo muito grande. Ao todo, descobriu-se que havia um peso de 27 quilos em artefatos de ouro e prata, datados do fim do Império Romano. Na verdade, continua sendo o maior tesouro já descoberto no Reino Unido. Mas quanto às suas origens, foram as moedas que deram a maior pista. Durante 450 d.C., quando foram datadas, os invasores estrangeiros ameaçavam conquistar as terras romanas da Europa. Em resposta, o povo romano britânico começou a enterrar os seus bens mais preciosos, para mantê-los a salvo dos invasores. No entanto, muitos dos proprietários fugiram e nunca mais voltaram para recuperar os seus pertences. Em vez disso, os tesouros permaneceram escondidos por mais de um milênio. E quem sabe quantos desses tesouros esquecidos ainda estão sob o solo britânico. O estoque de Eric valia mais do que impressionantes 4 milhões de dólares. O que me faz pensar, eu realmente preciso comprar um detector de metais e pegar um voo. Isso sim que é encontrar um tesouro. Wombates enormes. O que você prefere? Lutar contra um wombat do tamanho de um rinoceronte? Ou contra 100 rinocerontes do tamanho de um wombat? Pode parecer uma pergunta boba, porque é, mas wombates gigantes realmente existiam e eram tão assustadores quanto parecem. Em 2012, cientistas em Queensland, na Austrália, descobriram um cemitério de não um, não dois, mas 50 desses animais gigantes. Graças a Deus, os zumbis não são de verdade, porque se fossem, esses cientistas teriam muito mais em suas mãos. Formalmente conhecido como diprotodonte, os enormes wombates tinham quase 2 metros de altura e pesavam 3 toneladas. Além do mais, as bolsas em suas barrigas eram grandes o suficiente para conter um ser humano inteiro. Então, mesmo que esses carinhas comessem apenas plantas, eu fico feliz por eles terem sido extintos há cerca de 50 mil anos atrás. Desculpa aí, pessoal. Mas por que tantos fósseis foram encontrados em um só lugar? Então, os pesquisadores acham que eles ficaram presos em algum tipo de pântano. É possível que uma seca os tenha forçado a deixar o seu ambiente natural e ir em busca de água. Mas o que eles provavelmente encontraram, no entanto, infelizmente para o diprotodonte, foi apenas o que sobrou da água seca, e as pobres criaturas ficaram presas na lama resultante. E pior ainda, os pesquisadores encontraram dentes de crocodilo e lagarto dentro de seus esqueletos, o que significa que esses animais também devem ter acabado como almoço de réptil. Caramba, da próxima vez que você achar que está tendo um dia ruim, é só você pensar no diprotodonte. Mas você definitivamente não vai ter um dia ruim se clicar nos botões de curtir e se inscrever. Assim você nunca vai perder os meus conteúdos incríveis. Tudo feito? Maravilha! E agora, continuando. Inesqueletável. Imagina encontrar uma coisa tão rara e perigosa que as pessoas simplesmente não acreditam em você quando você tenta contar a elas. Mas foi bem isso que aconteceu com Larry e Cheryl Lozier, um casal de Hyde Park, Nova York, no verão de 1999. Larry decidiu que era hora de dar uma repaginada no lago do quintal, mas enquanto cavava, ele atingiu um osso enorme, de quase 1 metro de comprimento. Perplexo, mas convencido de que era uma coisa importante, ele começou a entrar em contato com as faculdades locais, na esperança de que pudessem desvendar o mistério. No entanto, não importava para quem ele ligasse, ninguém queria perder tempo investigando. Eventualmente, depois de dias de telefonemas infrutíferos, ele encontrou um arqueólogo que achou a história interessante. Eles vieram investigar e, com certeza, confirmaram algo extraordinário. Larry havia tropeçado no osso da perna de um mamífero gigante e extinto, chamado mastodonte. Então, os planos que Larry tinha de fazer um novo lago foram rapidamente rala abaixo, e uma equipe de arqueólogos chegou ao local para começar a cavar em busca de mais esqueletos. Eles finalmente encontraram outro osso, e depois disso, mais de 90 outros, incluindo um par de presas colossais. O mais incrível de tudo, porém, era o enorme crânio, que estava em uma condição incrivelmente imaculada. Sendo um tipo de elefante antigo, os mastodontes tinham mais de 3 metros de altura e podiam pesar 11 toneladas, ou seja, o dobro do peso dos elefantes modernos mais pesados. E levando em conta que eles foram extintos há mais de 10 mil anos, o esqueleto incrivelmente preservado foi um achado arqueológico monumental. O esqueleto completo foi reunido e agora se ergue em toda a sua glória, no Museu da Terra de Nova York. Então agora você sabe onde ir se quiser vê-lo. Apenas certifique-se de arrumar o seu porta-malas. Molas subterrâneas. Os historiadores são um grupo notoriamente inteligente, mas mesmo eles ficaram totalmente perplexos com a descoberta feita em Boslund, Dinamarca, em 2015. Depois de descobrir que alguns artefatos pré-históricos foram encontrados na área, um grupo de arqueólogos começou a escavar ainda mais.
Em uma reviravolta desconcertante, no entanto, eles não encontraram moedas ou joias. Não. Em vez disso, eles descobriram uma variedade de estranhas molas de ouro, diferente de tudo que já haviam visto antes. Será que as molas eram componentes mecânicos de alguma tecnologia antiga? Confusos, eles continuaram cavando. Mas depois de desenterrar mais de 2.000 desses pequenos tesouros, eles não estavam nem perto de saber o que eram. Eventualmente, porém, depois de muita análise, eles chegaram a uma teoria bastante maluca. As molas foram enterradas durante a Idade do Bronze, uma época em que Boislund era considerado um lugar sagrado pelos habitantes locais. Assim, os arqueólogos consideram que essas misteriosas molas poderiam fazer parte de um traje religioso, usado por uma espécie de rei sacerdote. E não, isso não saiu do Game of Thrones. Aparentemente, o rei sacerdote poderia ter usado a roupa como uma forma de homenagear o sol, que os povos antigos consideravam sagrado, porque essas molas brilhavam de uma forma majestosa à luz do sol. Agora, quanto a como as molas acabaram no subsolo, é possível que tenham sido removidas e enterradas como parte de um ritual religioso. Mas embora isso possa ser verdade, ninguém sabe ao certo qual era o real propósito. Mas o que você acha? Eu não consigo pensar em nenhuma teoria. Ídolos da Era do Gelo. A moda vem e vai, o que significa que o visual mais legal de hoje pode ser a imperdoável gafe de amanhã. Portanto, não é surpresa que as mulheres da Era do Gelo seguissem tendências de moda bem diferentes de hoje em dia. E nada retrata isso melhor do que as estatuetas de Vênus, uma variedade de 200 estatuetas que foram descobertas em toda a Europa, e até mesmo no extremo leste da Sibéria. Esses modelos antigos, esculpidos em materiais como o marfim e argila, são todos baseados na forma feminina. Tudo normal até aqui, certo? Na verdade, acredita-se que as estatuetas eram emblemas de fertilidade e beleza, apesar de representarem os seus súditos em vários estágios de obesidade. Agora, eu não tenho nada contra um corpo um pouco maior. Eu mesmo já comi salgadinhos demais. Eu não vou julgar outra pessoa. No entanto, as modelos sugerem que as mulheres que viveram nesse período foram ativamente encorajadas a ganhar peso. Tá, mas e daí? Bom, as pessoas que viveram na Idade do Gelo, cerca de 14.000 a 38.000 anos atrás, tiveram que lidar com um dos climas mais difíceis da história da humanidade. Todos os dias, os humanos enfrentavam geleiras avançando e quedas brutais de temperatura, o que os colocava em constante perigo de sucumbir à hipotermia. Então, para se manter o mais quente possível e evitar isso, as sociedades colocaram grande ênfase em ter mais gordura corporal. De fato, quanto maior a mulher, maior é a chance dela sobreviver a uma provação como o parto, além de se tornar mais atraente. Cara, bem que eu queria que a minha desculpa fosse viver numa Era do Gelo. Vítimas vampíricas. Procurando seu próximo destino de férias? Pode esquecer a Disney. Por que não fazer uma viagem à Bulgária? Lá tem grandes catedrais, belas paisagens e... cemitérios de vampiros. É isso mesmo que você ouviu. Em toda a Bulgária, os túmulos de mais de 100 vampiros da vida real foram desenterrados do solo. Ok, eu sei o que você está pensando. Como sabemos que esses esqueletos são realmente vampiros? Bom, todos eles têm uma coisa em comum, uma estaca no coração. Ufa, agora suas almas malignas nunca mais poderão se reerguer. Tá bom, eu vou parar de fazer brincadeira. Eles não eram realmente vampiros. Bom, pelo menos não pelo que sabemos. No entanto, na Bulgária medieval, as superstições eram muito abundantes, e o medo dessas criaturas sugadoras de sangue era muito real. O fato de tantos desses esqueletos estranhos e estacados terem sido descobertos não prova tanto a existência de vampiros, mas sim como as pessoas eram paranoicas com eles. Muitos europeus medievais acreditavam que se alguém fosse mal durante a vida, poderia se transformar no vampiro após a morte. Portanto, para impedir isso, seus corpos foram apunhalados no peito com uma barra de ferro ou madeira antes de serem enterrados. Ainda hoje, alguns europeus orientais de aldeias remotas continuam com o alho e crucifixos em mãos, só por precaução. Então, para qualquer vampiro assistindo, eu ficaria longe desses caras. Ou você pode acabar em uma situação bem grave. Em conserva. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente agora acha que a arqueologia é pelo menos legal. Sério, quem não gostaria de ser o Indiana Jones da vida real? Mas não se trata apenas de encontrar ouro e fugir de armadilhas. Às vezes você pode tropeçar em algo um pouco mais glamouroso. Tipo, sei lá, um cérebro em conserva de 2.500 anos. É isso mesmo. Em 2008, os arqueólogos descobriram exatamente esse cérebro em um poço alagado na Inglaterra. Se bem que, em vez de um pote bonito e prático, ele foi conservado dentro do crânio de seu dono. Credo! Normalmente, quando uma pessoa morre, o cérebro começa a se decompor em poucos minutos. E como é composto de 80% de água, ele se vaporiza totalmente em 10 anos. Então, como foi que esse cérebro permaneceu preservado por 250 vezes mais? Para descobrir, os especialistas começaram a trabalhar analisando o cérebro e o crânio ao redor. O cérebro não foi adulterado por nenhum tipo de produto químico, então eles rapidamente descartaram isso. Ao olhar para o crânio, no entanto, eles notaram uma série de fraturas, o que revelou que a cabeça havia sido decapitada antes de ser jogada na água. Justo quando você pensou que isso não podia ficar mais sombrio, não é mesmo? A quem quer que tenha percebido, provavelmente foi executado. A execução em si não contribuiu muito para a incrível preservação do cérebro, mas é provável que o jeito que foi enterrado tenha. Veja bem, quando o tecido cerebral entra em contato com o ar, ele tende a se deteriorar muito mais rápido.
No entanto, por puro acaso, o cérebro foi jogado num poço aquoso e rapidamente foi enterrado em argila espessa, que era bem pobre em oxigênio. Isso criou as condições perfeitas para a preservação, porque os micróbios não conseguiram crescer e devorar o cérebro. Além disso, o tecido cerebral é muito melhor preservado em ambientes úmidos, devido ao fato de ser constituído principalmente por água. Então parece que nosso bom e velho amigo conseguiu resistir ao teste do tempo. As pessoas dizem para você não enterrar a cabeça na areia, mas enterrar a cabeça no solo úmido pode trazer alguns benefícios inesperados. Ok, acho que isso é tudo que temos para hoje, pessoal. Mas e aí, qual dessas descobertas fez o seu queixo cair mais? Conta aí pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!